Olá, tudo bom? Eu sou o pastor Rafael. Essa semana eu tenho meditado na palavra do Senhor e em especial no capítulo 20 do livro de João, onde eu pude perceber alguns detalhes dessa passagem, dessa experiência que os discípulos viveram quando Jesus ele se apresenta pela primeira vez após a ressurreição. Algo muito inédito para a sociedade, para a humanidade, ver, mesmo depois de ter profecias, mesmo depois de Jesus falar, não era compreensível à mente humana a possibilidade de alguém ressurgir dos mortos. E às vezes que muito me chama a atenção nessa história, nessa passagem, é a vida de Tomé. Ele me surpreende. Porque a gente critica, a gente crucifica Tomé ficou muito marcado na sua história, na escritura, a experiência que Tomé deixou, a mensagem que Tomé deixou nesse ato da dúvida, quando ele diz que só ia crer se Jesus tivesse ressuscitado, se ele tivesse tocado no mestre. Então ele põe à prova essa questão. Então a gente às vezes pega e diz assim, não, Tomé não foi feliz, porque ele precisou tocar para crer. Só que a gente às vezes somos hipócritas e não compreendemos, não analisamos, não meditamos que somos muitas das vezes igual a Tomé. E é natural que sejamos, porque somos pessoas um pouco mais racional, pessoas um pouco mais centradas, queremos ter informações corretas, temos medo de afirmar fatos e coisas sem ter certeza do que falamos. Assim foi a história de Tomé. O capítulo é interessante porque você precisa lê-lo desde o início, onde você vê os primeiros momentos, as primeiras aparições. Por exemplo, a história fala que Tomé ele não estava na sala quando Jesus apareceu para os discípulos. E por esse motivo, Tomé ele duvida então da fala dos seus amigos, dos seus companheiros discípulos. Só que quem te falou que de repente os próprios companheiros também não duvidaram do mestre? Ou não duvidaram desse feito, dessa aparição? É porque a primeira pessoa que vê Jesus ressuscitado não foi o discípulo, foi a Maria. Você vê na escritura que Jesus ele se apresenta a Maria. E o mais interessante é que Maria não reconhece também. Maria não o reconhece. Maria não o reconhece. Então Maria, a escritura deixa entender que Maria interpreta ele como fosse talvez o jardineiro, o coveiro, aquele que cuida. Então Maria chega para aquele aparentemente homem e diz assim: onde você guardou o meu mestre? Onde vocês levaram o corpo do meu mestre? Então quando Jesus ele diz Maria, chama ela pelo nome. Ela então ouve a voz e reconhece a voz do mestre. Somente aí, neste momento, que ela reconhece a ressurreição. E ela se surpreende, é uma experiência única, uma experiência talvez linda que Maria teve. Ela ouviu Jesus chamar o seu nome. E somente nesse momento. Mas Maria tem uma missão. Jesus disse para ela assim, vai e conta para os discípulos que eu ainda não fui para o Pai, porque ainda minha missão não terminou e eu ainda tenho algo a ser realizado e concluído na terra. E que eu ressuscitei. Maria dispara, corre até os discípulos e conta essa história. A escritura não tem informações tão precisas, mas fica assim muito notório quando você lê o texto de imaginar que os discípulos também não acreditaram em Maria. Que os discípulos ouviram Maria falar e disseram, você é louca, mulher. Possível. Roubaram foi o corpo do mestre, esconderam o corpo dele. Alguém escondeu e você não está acreditando. Isso é politicagem. Alguma coisa aconteceu. A Bíblia conta que naquela semana Jesus ele
aparece para os discípulos. E o mais interessante é que eles estavam reunidos em uma casa de portas fechadas. A Escritura deixa esse detalhe. E Jesus ele então aparece no meio. Só que quando Jesus aparece, o texto fala que ele, ao aparecer, ele se apresenta. Ou seja, ele chega e ele tem que se apresentar, ele tem que mostrar, ele mostra as suas mãos, as marcas. Então eu fico imaginando, quando Jesus chegou no meio deles, se a presença de Jesus não era o suficiente para ver que era Jesus, não foi suficiente. Não bastava Maria ter visto aquele homem, não bastou apenas os discípulos ver, não foi suficiente. Mesmo os discípulos já ouvindo que Maria tinha dito, eles pensaram, mas como esse homem chegou aqui? Como esse homem, quem é este homem que entrou aqui dentro se a porta está fechada? Jesus então ele se apresenta. Isso mostra que alguns vão acreditar em Jesus pelo ouvir com Maria. Outros, pelo até mesmo ver, tiveram que ver, os discípulos tiveram que ver quem era ele, que era o mestre. Só que Tomé não estava nessa reunião. Tomé ali não estava. Então Tomé, quando ouve essa história, ele fala, vocês são malucos, é impossível isso acontecer. Cara, na boa, o que você acha? Você seria como? Tomé, então ele diz, não é impossível. Se eu não tocar, Tomé vai além. Tomé diz, você ouviu, mas eu não creio. Vocês viram, mas eu não creio. Eu tenho que tocar. Quantos duvidam do evangelho assim? Quantos precisam tocar, ser tocado para crer no evangelho? Não é julgamento, não é condenação. São pessoas diferentes que precisam viver experiências diferentes com o Pai. E o mais importante dessa história é que Jesus, ele te ama tanto que ele conhece a sua necessidade, a sua história. Ele te conhece por inteiro, ele conhece a sua dúvida, a sua crença, a sua falta de fé. Que ele também voltou uma semana depois apenas para chegar diante de Tomé e dizer, toca. Chegar para Tomé e dizer assim, ó, toca. Toca porque eu preciso que você creia. Eu preciso que você creia. Tomé, então, ele declara uma das palavras bacanas que a gente poucos fala. Ele fala, eu creio, Deus meu. O Senhor então deixa uma passagem, uma palavra muito bonita nesse momento, que é onde a gente usa isso muito para a condenação, quando ele diz, benditos serão aqueles que não viram, mas crerão. Muitos pregadores falam que somos nós, que somos povos que não puderam presenciar o corpo físico do homem Jesus Cristo de Nazaré, que não viram ele ressuscitado como os discípulos puderam ver. Mas eu vou muito mais além. Eu creio que Jesus estava deixando uma mensagem declarando que ele tinha amor para conosco em se revelar para mim e para você, em se revelar em um Deus que ele é. E que se fosse necessário, ele te chamaria pelo seu nome, como ele já fez para com muitos aqui. Chamou você pelo nome. Outros, ele vai precisar se apresentar, se mostrar. Para isso a gente vê tantos milagres sendo revelados, sendo mostrado. Para isso eu acredito que você já viveu, sim, um milagre em Deus. Alguns vai ter que ser uma experiência talvez mais profunda. Talvez você vai, infelizmente, passar por momentos tão difíceis na vida que vai precisar de um toque de Jesus. E bendito será aqueles que apenas por ouvir essas histórias, essas experiências, vão crer que ele existe.
Eu acredito que o Senhor está dizendo que bendito será aquele que não vai precisar chorar como Maria chorava, por sentir-se só, por sentir-se a perda, por sentir a dor. Bendito será aqueles que não vão precisar se esconder, como o discípulo estava escondido, trancado, com medo, porque eles andavam com Jesus, o seu mestre tinha morrido. Então, se mataram o mestre, o que será de nós, discípulos? Vão nos caçar, vão nos matar. Então eu fico imaginando que benditos serão aqueles que vão crer que Jesus existe, sem precisar passar por momentos de dores, momentos de sofrimento, momentos de medo. Benditos serão aqueles que não vão precisar ter uma experiência tão profunda, porque sabemos que muitas das vezes, quando Jesus toca, é para realizar algo milagroso. Ou seja, não precisamos ter necessidade de viver uma experiência tão dolorosa para crermos, tanto medo para crermos. Benditos são vocês que conseguem ouvir a voz de um homem ou de uma mulher, mesmo sem conhecer, como muitos talvez não me conhecem, mas vão crer nessa palavra. Porque essa história não é minha, essa história está aqui. Encontra-se aqui, João capítulo 20. E essa história diz que Jesus, ele te ama. E ele ressuscitou, para que você tenha vida e vida em abundância. As igrejas ficam muito preocupadas em falar de prosperidade, curas, entre outros. Mas a minha preocupação é falar de salvação. Eu quero te dizer que Jesus, ele morreu na cruz, ressuscitou. Não para que você tenha pequeninos feitos nessa terra, mas para que você um dia possa morar com Ele, viver com Ele na eternidade, pois Cristo vai voltar. Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço.